Olá, meus irmãos, eu espero que esta mensagem os encontre em paz, com saúde, com o coração guardado por Deus nesses dias tão difíceis, né, e tão exigentes para todos nós. Mesmo eu, né, que tenho o hábito de trabalhar em casa, meus filhos estudam em casa, a gente sente, né, essa mudança de rotina, essa restrição no nosso direito de ir e vir, mas tudo isso necessário. Então é preciso que nós saibamos ser sensatos, sábios nesse momento difícil. É exatamente isso que nos fala o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, né, na segunda parte da sua carta, ou seja, a parte prática da sua carta. Ele diz assim no capítulo 5, a partir do verso 15: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Apenas esses 2 versículos, uma breve meditação em vídeo, para que você tenha nesse dia do Senhor aí o contato visual conosco, né, com os seus pastores. C.S. Lewis escreveu um artigo em 1948, intitulado Viver na Era Atômica. Em 1948, nós estamos aí 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, e havia um receio bastante comum de que as bombas atômicas, né, que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki pudessem agora constituir uma ameaça a toda a humanidade. Então, creio eu que Lewis vivia numa época assim de insegurança, incerteza: o que será do amanhã? Será que alguém vai apertar o botão vermelho? Ele morre na década de 60, né, início da década de 60, então vivenciou também no fim da sua vida a corrida atômica, um pouquinho da Guerra Fria, né? Então ele tem algo a nos dizer a esse respeito. Ouça apenas alguns trechos desse artigo que são importantes aqui, que eu destaquei para a gente meditar. Lewis começa assim: Em certo sentido, damos importância demais à bomba atômica. A quem me perguntar como viver na era atômica, sinto vontade de responder, abre aspas, bem, do mesmo jeito que viveria no século XVI, quando a praga assolou Londres por quase um ano, ou como se estivesse na época dos vikings, em que invasores da Escandinávia podiam chegar e cortar sua garganta numa noite qualquer. Ou, de fato, como quem já vive na era do câncer, na era da sífilis, na era da paralisia, na era dos ataques aéreos, na era dos acidentes ferroviários, na era dos acidentes rodoviários. Mais adiante ele diz o seguinte: esse é o primeiro ponto a esclarecer. E a primeira ação é nos controlarmos. Se vamos ser destruídos por uma bomba atômica, aqui um pouquinho de ironia, né, evidentemente, se vamos ser destruídos por uma bomba atômica, que ela nos encontre realizando atividades humanas sensatas. Quais são essas atividades humanas sábias, sensatas? Orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com amigos enquanto bebemos ou jogamos dardos, e não amontoados como ovelhas apavoradas pensando em bombas. Elas podem destruir o corpo. Até um micróbio ou um vírus pode fazer isso, mas não precisam dominar a nossa mente. Tá? Esse é o início do artigo. Depois Lewis vai conduzir com perícia magistral toda essa discussão para um ponto importantíssimo para nós cristãos, que é o que é essa realidade. Se tudo é só matéria, se tudo é o que vemos e o que tocamos, isso tudo vai acabar um dia. Nem mesmo os cientistas naturalistas têm esperança que a matéria dure para sempre. Então Lewis nos chama, né, a crermos e a colocarmos nossa esperança no fato e na verdade bíblica que nós não somos apenas matéria, nós somos algo de fato transcendente, né? Mas isso é uma outra discussão. Essa primeira parte do artigo do Lewis, ela é muito interessante, porque havia sim um receio, né, como nós dissemos, de que
essa briga pós-guerra, né, esse início de uma guerra fria no pós-guerra, pudesse causar danos em escala mundial, como de fato agora a pandemia está causando. Mas o ponto que Lewis quer salientar para nós é que nós não devemos ficar nos corroendo ou dirigindo a nossa vida pelo medo dessas coisas. Né? Se a bomba caísse sobre nós, ou se o corona invadisse o Brasil, como de fato o fez, que nós pudéssemos ser encontrados nas atividades sensatas. Veja a palavra que ele usa, sensatas. Né? Ou seja, as atividades que, creio eu, qualquer cristão de bom senso continuaria executando. Orando, cuidando da sua casa, cuidando do seu jardim, né? Tomando, obviamente, as devidas precauções. Há aqui uma diferença evidente entre a bomba e o coronavírus. Né? Nós não podemos conversar com os amigos enquanto jogamos dardos, como Deus escreveu. Mas esse é o ponto, né? Sermos sensatos. E creio eu que é aqui que o Lewis dialoga com o apóstolo Paulo. Paulo diz, né, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Né? Grande insensatez nós vemos numa época como essa. Pessoas divulgando fake news, pessoas apavoradas, pessoas tentando remediar a situação com artifícios, né, com verdadeiras gambiarras, criando mitos, criando histórias. Né? Isso é de uma insensatez terrível. E quando nós nos envolvemos demais com isso, nós acabamos sendo levados por essa maré de insensatez. Né? Ficamos muito nas redes sociais, ouvindo notícias de tudo que é canto. Então não é tempo de fazer isso. Né? Qual seria a atitude sensata, creio eu, que Lewis nos recomendaria na linha aqui paulina, numa situação como essa? Né? Que a pandemia não nos encontre, evidentemente, mas que nós estejamos em casa, cuidando da nossa família, gastando tempo em oração, né, com coisas que edificam, a leitura de um bom livro. Né? Aproveite esse momento para fazer a sua fila de leitura andar, tendo conversas edificantes, né? Aproveitando bem esse tempo. Né? Paulo diz aqui, no versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E não há na história da humanidade um dia sequer que não seja um dia mau, um dia em que não corramos perigo, não há sequer um dia em que não sejamos ameaçados, quer por bombas, quer por pragas, não importa. A história da humanidade é repleta desses exemplos de tempos de incerteza, de insegurança, de dias maus pelo pecado humano, pelo mundo caído como é. Então, essa é a realidade. Lewis, em certo momento do seu artigo, nos convida a pensarmos sobre esse mundo real, em que a morte é inevitável, em que esse mundo não pode ser tudo o que há, perigos existem. Então, há uma sensatez nisso, nós pensarmos, nos examinarmos à luz do que este mundo é. Né? Esse mundo não é um passeio no parque, esse mundo não é um parque no qual nós passeamos despreocupados de tudo e de todos. Então, veja, Paulo nos recomenda aqui para aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Então, eu ouvi certa vez, né, que momentos graves são momentos grávidos. Ou seja, aqueles momentos em que a vida muda, a rotina muda, há uma certa incerteza no ar. Certa incerteza é ótimo, né? Há uma incerteza no ar, um medo, uma ansiedade, mas também há momentos de grande oportunidade. Oportunidade, por exemplo, de fazer o bem a outro, né? De oferecer ajuda, de dar o seu tempo, né, a tantas pessoas que agora têm seu tempo, né, forçosamente, né, tem seu tempo em casa. Então, nós temos que saber usar bem o nosso tempo, os nossos recursos, né, aproveitar oportunidades para abençoar outras vidas, né, para meditar mais na palavra de Deus. Eu creio que nós iremos sair desse momento e vamos sair disso, viu, meus irmãos? Isso vai acabar, né? Essa é a boa notícia. Não sabemos quando, mas vai acabar. Mas o fato é que nós sairemos desse período necessariamente tendo revisto algumas condutas, tendo revisto algumas prioridades, né? A como colocar isso de fato, né, como prioridades, o que é prioritário, o que não é.
qual é o meu papel nisso tudo, né? O que eu posso fazer nisso tudo. Então, aproveitar essas oportunidades, né? Sabendo que os dias são muito maus. E em dias maus, não só essa insensatez é revelada, infelizmente a insensatez de muitos cristãos, mas também é uma oportunidade de revelar o quanto você depende de Deus, revelar isso a outro, né? Que não sabe para onde correr. Então, mostrar que você está tranquilo, que seu coração está em paz, que você depende de um Deus soberano, maravilhoso, né, que tem tudo sob seu controle. Nada escapa do controle do nosso Deus, né? Então, essa sabedoria e esta noção de prioridades, né, são exigências de uma vida cristã pautada no Evangelho, uma vida cristã sensata. O Evangelho cobra isso de nós, que vivamos de maneira sábia e sensata na presente época, né? Lembrando que Deus é grande, nós não somos nada, somos pó, passaremos, sim, de fato, e magia menos dia isso acontecerá. Então é preciso que nós relembremos certas coisas importantes. O fato de estar em casa com a família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu coração, da sua mente, né? Há muitas tentações ao nosso redor, então é preciso silenciar um pouco essas tentações para que possamos então ouvir a voz de Deus e ficarmos em paz. Eu espero que essa breve mensagem encontre você assim, preparado, buscando em Deus essa sabedoria, perguntando ao Senhor como melhor aproveitar este tempo oportuno. É um tempo oportuno, lembrando de quem está próximo a você, do que você pode fazer para abençoar outras vidas. Eu ouvi de uma mãe homeschooler, né? Hoje pela manhã, estou gravando no sábado, ela fazendo essa pergunta, né? Será que Deus não nos preparou para esse momento, né, em que as escolas estão fechadas e muitas famílias sequer sabem o que fazer com as suas crianças? Então é hora de chegar, olha, estou aqui para te ajudar, propor uma atividade, propor algum jogo, alguma coisa lúdica em família, mas que resulte em aprendizado. É uma pergunta, né? Por que Deus está fazendo isso? E como eu posso aproveitar essa oportunidade? E, acima de tudo, aproveitar esta oportunidade para falar sobre aquilo que nos dá esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Como Deus vai mostrar no final desse artigo, se você puder, leia, né? Deve ter disponível na internet, senão ele está nesse livro aqui, ó, Ética para uma Vida Melhor. Mostrar que esse mundo vai passar um dia, mas ele não é tudo o que existe de fato. Existe algo além disso tudo. Existe algo muito maior e muito melhor do que isso tudo. Tá bom? Essa é uma breve meditação, só para você nos ver nesse domingo, dia do Senhor. Que Deus te abençoe e qualquer coisa, estamos por aqui, viu? Não fique tímido em nos ligar, em pedir oração, entrar em contato conosco. Tá? O Senhor Jesus o abençoe. Vamos orar nesse final de vídeo. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Deus e Pai, eu te suplico, dá-nos sabedoria e ajuda-nos a aproveitar oportunidades que o Senhor colocou diante de nós nesse tempo tão difícil, de tantas restrições. Que o Senhor renove as nossas mentes, ó Deus, cure os enfermos em nosso meio, renove o nosso vigor, que possamos dizer ao nosso próprio coração, busque ao Senhor. Que, ó Deus, encontremos em Ti plena satisfação em nossos dias. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos nesta noite, nesta manhã de domingo, neste dia em que eles estiverem em contato com esse vídeo. Eu te peço isso, em nome de Jesus.